Galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos continuar estudando sobre a Era Vargas. O assunto de hoje será sobre o Estado Novo. Galerinha, de acordo com a Constituição de 1934, o mandato de Vargas terminaria em 1938, sendo proibida sua reeleição imediata. Aproximando-se da data das eleições, teve início a campanha eleitoral. Porém, Getúlio Vargas, juntamente com seu grupo político, queria se manter no poder e planejava aplicar um golpe de Estado, que ocorreu, e isso aproveitando o movimento comunista que tinha ocorrido em 1935. Esse movimento foi importantíssimo para o golpe de Getúlio Vargas, que ocorreu em 1937, chamado de Plano Cohen, criado pelo integralista Olímpio Mourão Filho. De acordo com o golpe, os comunistas pretendiam promover rebeliões no Brasil para assumir o poder do país. Esse documento foi rapidamente circulado através das mídias de massa, inclusive no programa de rádio A Hora do Brasil. Era tudo uma armação do próprio governo com apoio de seus partidos políticos. E em 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi fechado. Também foi elaborada uma nova Constituição para o país, feita por Francisco Campos. A nova Constituição, conhecida como Carta Polaca, foi inspirada na Carta Fascista da Polônia, que tinha como principal teor firmar a centralização política e econômica do país nas mãos de Getúlio Vargas. Além das várias perseguições políticas, os governos dos estados brasileiros foram entregues aos interventores da confiança do presidente. Os partidos políticos foram extintos, as eleições foram suspensas, greves e manifestações contra o governo foram proibidas. Mesmo assim, ocorreram várias revoltas e a ação integralista que havia ajudado Getúlio Vargas no golpe de Estado também foi posto à ilegalidade. No entanto, juntamente com alguns membros da Marinha e civis, como o governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, atacaram o Palácio Guanabara, residência oficial do presidente. Vargas e sua guarda pessoal resistiram ao ataque, trocando tiros severamente contra os adversários. Os adversários perderam mais uma vez. Galerinha, em 1931, o governo Vargas criou órgãos de divulgação para conquistar o apoio popular. O mais importante foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, consolidado em 1939. O DIP tinha por principal função censurar os meios de comunicação e realizar a propaganda do regime varguista. O órgão de propaganda do regime realizava manifestações cívicas e patrióticas e difundia uma imagem positiva de Getúlio Vargas. Esse tipo de propaganda estava presente, inclusive em materiais didáticos para educação infantil. Atentos à importância do rádio, que se tornava poderoso meio de comunicação, os membros da DIP criaram o programa A Hora do Brasil, que as rádios de todo o país eram obrigadas a transmitir. Também o Estado Novo, Getúlio Vargas, contou com a colaboração de intelectuais e artistas. Assim, o governo recebeu apoio de intelectuais como o poeta Cassimiro Ricardo, o sociólogo Oliveira Viana, o jurista Francisco Pontes de Miranda e entre outros. Galerinha, ainda no governo de Getúlio Vargas ocorreu a Segunda Guerra Mundial, entre os períodos de 1939 a 1945. Durante os 2 primeiros anos do conflito, Getúlio Vargas desenvolveu política neutra. Nem apoiava nenhuma parte e nem outra. Entretanto, em 1941, o governo brasileiro fez acordo com os Estados Unidos para apoiar os aliados contra o nazifascismo. O nazifascismo, sabendo que o Brasil havia entrado na guerra ao lado dos aliados, com seus poderosos submarinos atacaram navios brasileiros. Então, o governo do Brasil declarou definitivamente guerra ao eixo, isso em 1942. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi deslocada para a Europa. No Brasil, as consequências foram sentidas de várias formas. Por exemplo, os imigrantes e descendentes de origem alemães, italianos e japoneses foram proibidos de falar suas línguas e muitos foram presos. O clima de guerra repercutiu até no futebol.
O governo proibiu nomes de clubes que homenageavam países inimigos. Em São Paulo, o clube Palestra Itália mudou o nome para Palmeiras. Em Belo Horizonte, o clube Società Esportiva Palestra Itália mudou o nome para Cruzeiro. Neste período, era comum também a falta de alimentos para abastecer os moradores das cidades. Além disso, a repressão às greves ficou ainda mais feroz. Os operários eram considerados soldados da produção e, se paralisasse suas atividades, poderiam ser punidos. Também introduziram os chamados soldados da borracha, brasileiros, que entre os anos de 1943 e 1945 foram alistados e transportados para a Amazônia pelo CENTA, com o objetivo de extrair borracha para os Estados Unidos da América, numa parceria firmada entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, chamado de Acordo de Washington. Galerinha, a guerra contra o nazifascismo foi aproveitada por alguns grupos de oposição para combater o fascismo interno, ou autoritarismo do Estado Novo no Brasil. Isso tudo era um golpe para derrubar Getúlio Vargas do poder, e sabendo-se, antecipou-se e liderou uma abertura democrática. Em fevereiro de 1945, estabeleceu um prazo para as eleições presidenciais, concedeu anistia aos presos políticos e permitiu a volta dos asilados ao Brasil. Neste período, diversos partidos políticos foram organizados para concorrer às eleições em 2 de dezembro de 1945. Porém, apenas 3 candidatos se candidataram. Entre eles, o general Eurico Gaspar Dutra, que era o queridinho, apoiado por Getúlio Vargas, e utilizava a palavra de ordem "Queremos Getúlio", retirada das manifestações populares. Com isso, setores de oposição, reunindo militares e civis, temiam que Vargas aplicasse mais um golpe de Estado e continuasse no poder. Assim, uniram forças para derrubá-lo. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército obrigaram o presidente a renunciar, encerrando o Estado Novo. Vargas retirou-se para o Rio Grande do Sul, para sua cidade, em São Borja. Usando o prestígio do presidente, o general Gaspar Dutra venceu as eleições, mas isso é tema de uma nova aula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, inscreva-se em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.